Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 está dizendo o seguinte: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra. Essas escrituras sagradas, porque as alianças são com Israel, os cultos foi com Israel, segundo a carne, com o povo ensinado por Moisés. Então a lei ela vai ser mudada depois da grande tribulação, onde todas as nações estarão indo a Jerusalém, ao novo templo que será construído depois da grande tribulação em Israel, adorar o Deus de Israel. E essa lei terá uma mudança. Haverá alguns sacrifícios, haverá um príncipe, eu já falei sobre isso, e uma outra hora eu venho com um assunto, com esse estudo mais detalhado. Isaías, no capítulo 28, 9, está dizendo o quê? A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancar dos seios? Olha só que Isaías estava falando que naquele tempo, para que se cumprisse a palavra de Deus, com o Yeshua em Jerusalém, quando ele começa o ministério, porque Israel parecia uma criança, um menino ainda que havia parado de mamar. Isaías 29, 24. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Eu estou dando aqui só um resumo do quanto é importante a doutrina. Então, muitos daqueles que se desviaram da verdade, que se desviaram da doutrina, por isso a necessidade de combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, é que com o verdadeiro, o Senhor pode trazer de novo a ovelha, através do Espírito do Deus vivo, através de Jesus Cristo, para o caminho certo. Isaías, no capítulo 29 e 24, está dizendo: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 28 e o 29, isso já começou a acontecer, os bêbados de Efraim, essa é uma profecia, estava acontecendo lá em Jerusalém, com o próprio Yeshua, que passeou nas Santas Escrituras Sagradas, mostrando aos israelitas os princípios da doutrina do Eterno, ao qual eles não enxergavam. Havia muita tradição, muito enxerto na verdadeira doutrina, nos verdadeiros mandamentos ensinados a Moisés, que eram praticados, ensinamentos de homens, mas os princípios da lei de Deus, não. E Jesus os calou pela palavra. E numa dessas passagens, isso está relatado nos evangelhos, Jesus pega um princípio da lei lá em 1 Samuel, capítulo 21, quando Davi ele sai fugido de Saul, estava com fome, e aqueles homens que o acompanharam, uma parte de Israel que veio com o verdadeiro rei, porque Saul já havia sido rejeitado pelo Eterno, eles estavam com fome, e ele se apresenta ao sacerdote, ao sumo sacerdote Aimeleque, em Tobi, estava com fome, e o Senhor quebra um princípio, porque os pães da proposição eram dados aos sacerdotes, para que os sacerdotes comessem. E Davi, por estar com fome, Aimeleque, ele parte para o princípio da misericórdia, do amor, e ele dá os pães da proposição para que os israelitas, juntamente com Davi, comessem. Então há princípios, a doutrina, e aqui quando fala dos bêbados de Efraim, o próprio Jesus dá esse exemplo a eles para que eles acordassem, despertassem. Eles eram legalistas, era muito fácil bater o pé em cima da lei dada a Moisés, mas faltava a misericórdia, faltava o amor, como está lá relatado em Mateus capítulo 23, né? Que o Senhor exorta eles ali em Jerusalém, amém? Vamos mais para mais alguns capítulos, versículos aqui. Mateus 3, 7 e 28. Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua
doutrina. Por quê? Porque essa doutrina era a verdade da palavra, era o Pai ensinando. E quando eles ouviram a doutrina, por essa doutrina ser viva, é a palavra de Deus, eles se maravilharam. Mas quem era que estava pregando aos olhos que estavam vendados deles? O filho do carpinteiro, um indulto. Para eles não conseguiam enxergar que aquele era o Filho de Deus, que era o Messias que havia de vir. Né? Tal era a apostasia que estava em Israel naquele momento. Vamos para Mateus 16, 12. Eu estou pegando alguns versículos aqui e fazendo aqui um contexto para que não sirva de pretexto, irmãos. Mateus 16, 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que essa passagem está dizendo? Que a doutrina ao qual os fariseus ensinavam Israel era doutrina de homens. E que aquele povo se guardasse da doutrina de homens. Eles entenderam isso. Aqueles e os discípulos que ouviram isso, eles entenderam o que estava falando de doutrina. E aqueles que eram fariseus, eles sabiam que Jesus estava falando dos ensinamentos deles. Amém? Errôneo. Mateus capítulo 22, versículo 33. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque as palavras não eram de Jesus, de Yeshua. As palavras eram do Pai eterno. Jesus disse isso em Jerusalém. Essas palavras, meus irmãos, não são minhas, mas são daquele que me enviou. Vamos para mais alguns versículos. Marcos, eu vou pegar alguns versículos de Marcos 1, 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A autoridade vinda de quem? Da parte do Deus eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A qual o Pai deu a palavra ao Senhor. Vamos ver Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, o Eterno lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a autoridade assentada à destra do Deus Pai está ensinando a igreja pelas palavras que o Pai eterno vos deu. Deu a quem? Ao Filho. Amém, irmãos? Marcos 1, 27. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, a profecia de Isaías capítulo 6, 9, 6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e os principados estão sobre seus ombros, né? Então, estava se cumprindo aqui a autoridade dada a Jesus Cristo, está sobre os seus ombros. Então, ele falava com autoridade. Quando ele expulsava os demônios, ele expulsava pela autoridade. Quando ele expulsava o demônio, quando ele expulsou os demônios do endemoniado de Gadareno, ele falou na autoridade, porque somente tem autoridade a palavra da verdade. Você nunca vai conseguir ter autoridade vinda da parte do Eterno, estou falando da parte do Eterno, se não vier pela palavra da verdade. Então Jesus, ele é a verdade, porque a palavra foi dada a ele. Santifica-os na palavra, a tua palavra, é o Filho falando, é a verdade.
Marcos capítulo 11, versículo 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sabe o que estava acontecendo no contexto aqui? O povo estava dando ouvidos à verdade. E aqueles que se achavam, como nos dias de hoje, donos das ovelhas, eles estavam preocupados em matar Jesus, por causa que muitos estavam o seguindo. Esse é o contexto desse texto. Amém, irmãos? Então você vê que o combate à doutrina já vem pelos profetas, já vem pelo próprio João, já vem por Yeshua, e vai vir pelos seus filhos também, pela igreja. Lucas 4,32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Porque quem deu essa autoridade foi o próprio Pai, o próprio Eterno. Vamos para João 7,17. Jesus lhes respondeu e disse, João capítulo 7, versículo 16 e 17. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, para a concordância de Apocalipse capítulo 1, para a concordância de Hebreus capítulo 1 ao 4. Amém? Se alguém quiser fazer a vontade dele, se a igreja quiser fazer a vontade dele, se algum homem pregar sobre a vontade do Eterno, tem que pregar a mesma doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, então tem que ser ensinada essa doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então é pela doutrina que você conhece a verdade, conhece quem são os verdadeiros. Eles não mentem, irmãos. Isaías capítulo 65, 63:8 está dizendo isso. Eles são filhos que não mentiram. Depois eu vou abrir em Isaías 65. João 18:19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Porque nesse contexto eles estavam dizendo que Jesus era um perturbador, Jesus era um falso profeta, Jesus era um falso discípulo. E o próprio sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Quero dizer que o sumo sacerdote aqui, na época, era Caifás, da linhagem de Israel. Amém, irmãos? Vamos para... Louvado seja o nome do Eterno, oh Deus poderoso e grandioso. Vamos para Atos dos Apóstolos, ver alguns versículos. Atos 2:42. E quem perseveravam? A igreja primitiva, a igreja que depositava as ofertas, as herdades que foram vendidas, o dinheiro, as ofertas aos pés dos apóstolos. Perseveravam na doutrina, 2:42 de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 5:28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses isso escrito a uma palavra de revelação ao povo, a igreja primitiva. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Primeiro, eles mesmos pediram para que o sangue vertesse da mente deles quando eles escolheram Barrabás e não Jesus. E agora eles estavam dizendo aqui que a doutrina a qual estava sendo ensinada era de um falso profeta, que não era uma doutrina vinda da parte do Eterno, que era uma doutrina falsa. Isso
Era o argumento dos escribas e fariseus do tempo de Jesus. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 12, porque Paulo, quando chega ensinando, não é Paulo aqui, Atos capítulo 5, era naquela passagem ali quando Pedro foi preso, Tiago, eles estavam dizendo que essa doutrina era falsa, que isso aqui era heresia, isso aqui não era a palavra da verdade, amém? Texto sem contexto serve de pretexto. Atos 13, 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Pela parte de quem? Pela parte de Paulo. Porque a doutrina convence. O Senhor não disse para nós que o Espírito da verdade nos testificaria toda a verdade. Nos convenceria do quê? Do juízo, da justiça e do pecado. Ele nos convenceria. Então, em 13, 12, convenceu até o procônsul, que creu. O ato da pregação, no capítulo 13, fez com que o coração do próprio procônsul, estou dando contexto aqui dessa passagem, creu que aquela doutrina vinha do Eterno através de Jesus. Atos 17 e 19. Tomaram ou levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Esses alguns homens que frequentavam o Areópago, né, ouvindo a Paulo, eles queriam saber exatamente o que Paulo estava dizendo, o que Paulo estava falando. Eram homens importantes na época, não eram cristãos, muitos desses, mas eles queriam saber a respeito da doutrina. Amém? Eu estou passando aqui o que eu já li, irmãos, dentro dessas cartas. Vamos para Romanos 2, 6,17. Capítulo de Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, isso é uma carta de revelação de Paulo à igreja de Roma. Paulo ainda não os tinha visitado pessoalmente. Paulo, em sua carta enviada à igreja de Roma, tinha um desejo de ir até os irmãos, de conhecer os irmãos pessoalmente. Mas ainda não havia possibilidade, ainda o tempo determinado pelo Eterno através de Jesus Cristo não havia acontecido. Então ele escreve essa carta aos romanos, a igreja que havia se convertido, aos gentios, aos judeus que haviam se convertido em nome de Yeshua, mostrando o desejo dele. Ele abre aqui no capítulo 6:17, dizendo: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, está falando àqueles irmãos que creram no nome de Yeshua e que se converteram, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. Por quê? Porque todas as vezes que essa igreja ela chegava em algum lugar, havia uma carta, prestem bem atenção, irmãos, havia uma carta de recomendação, a qual no concílio de Jerusalém, entre os anciãos e os apóstolos, foi assinada e escrita. Então essa carta era uma carta que tinha a autoridade de falar sobre o quê? Sobre a doutrina. Essa carta era endereçada a todas as vezes que chegava às mãos de autoridades, porque essa carta foi assinada pelos anciãos, tanto os judeus como os apóstolos, naquela divergência e discussão a qual o Espírito Santo decidiu. Aquele dia não foi nem Paulo, não foi Pedro, não foi os judeus, não foi os fariseus, mas foi o Espírito Santo mostrando a eles
os gentios que haviam se convertido precisavam obedecer, se abster do sangue do animal sufocado, da idolatria e da fornicação. Essas foram as recomendações para que os verdadeiros cristãos obedecessem. Se obedecesse essas recomendações iriam bem. O Eterno não disse que já ia perder a salvação. Amém? Porque quem nos trata através do crescimento espiritual é o Eterno, através de Yeshua e suas palavras de vida eterna. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Olha só a seriedade desta revelação. Paulo não está escrevendo isso pelo seu coração. Paulo, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com doutrina, sim. Há uma doutrina verdadeira que nos salvará, se nós caminharmos até o fim, essa doutrina. Então, o que estava acontecendo aqui? E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse, que estavam indo contra os ensinamentos de Yeshua através dos apóstolos, dos fundamentos dos apóstolos. Estavam ouvindo doutrinas estranhas, movimentos estranhos de falsos irmãos, para contaminar, irmãos. E a mensagem é o quê? Promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, contra os ensinamentos de Yeshua, que aprendesses, desviai-vos deles, sai do meio deles, se desviam deles, porque eles estão totalmente errados espiritualmente. É isso que o Eterno estava falando através de Jesus. E olha o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. O vento de doutrina vindo de todo lado. Se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Yeshua, nós não suportamos. Vamos para Coríntios. Coríntios, no capítulo 14, que fala exatamente também, ali no 35, das mulheres que não têm, pela parte do Eterno, liberdade para ensinar. A carta é específica. A carta mostra que não tem, é para obedecer. Vamos ver o que está escrito em 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, 14 de 1 Coríntios está falando do quê? De dons. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação de Jesus, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina ensinada por Jesus? Isso tem a ver com a concordância de Colossenses capítulo 2, do 1 ao 3, que em Yeshua estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós só precisamos ouvir o nosso mestre através do Espírito do Deus vivo nos ensinar, mais nada. 1 Coríntios capítulo 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, está falando do culto público, do culto de adoração ao Deus de Israel. Que fareis, pois, irmãos, quando de vós juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Um culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, 14. Para que não há recomendação pela revelação de Yeshua nesse contexto aqui, e nessa parte é falando do quê? De ventos e doutrinas. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então você está lendo o que o Espírito, através de Yeshua, está te revelando. E aí vem o errado de espírito passar um entendimento que não foi pela parte do Eterno nem de Jesus que ele aprendeu,
e querer confrontar, e querer te passar, querer te ensinar. Por isso que quando você vai para a internet, você ore e tome muito cuidado com esses ventos que estão aparecendo por todos os lados. Somente a palavra da verdade através de Jesus é que nos pode levar à salvação eterna e nos pode alimentar. Esse é o contexto desse texto aqui. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina de quem? De Yeshua e a admoestação do Senhor. Então, também, nas Santas Escrituras, na doutrina, na Nova Aliança, tem doutrinas específicas para os filhos. Amém? Primeira Timóteo, agora eu quero chegar aqui e depois eu vou ler essa carta para terminar esse estudo do dia de hoje inteira. 1 Timóteo capítulo 1, 3, eu vou ler uma carta depois, que fala exatamente da preocupação para com a doutrina. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para que advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Isto é revelação de Paulo pela parte de Yeshua ao jovem Timóteo para recomendar como revelação para Timóteo, para o Edson, para toda a igreja no mundo inteiro, não só essa geração, como quantas outras gerações aparecerem antes da volta de Yeshua. Então essa carta é para ontem, é para o tempo da igreja primitiva, era para hoje, é para até a volta de Yeshua. Não muda. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Por quê? Porque se estavam se infiltrando homens que não foram levantados pelo Eterno, ensinando doutrinas que Jesus não ensinou. Eu posso citar aqui Emineu, Alexandre, o Latoeiro, todos esses com doutrinas estranhas no meio do povo de Deus que não foi ensinada pela revelação de Yeshua. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina. Haverá um juízo. Haverá um juízo. Para os desobedientes, também a doutrina. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Nós estamos vendo um monte de salteadores enganando o povo de Deus. Para os mentirosos, que mente diante do Deus eterno, através de Jesus, ensinando doutrinas que Jesus não ensinou. Para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Eles se opõem, irmãos, à sã doutrina. Eles não aceitam. Eu estou fazendo visita a essas igrejas. E a primeira coisa que eles fazem, porque eles são rebeldes, é falar da pastora, é a pastora abrir, porque eles nos conhecem, irmãos. Se os escribas e fariseus conheciam a Jesus, os falsos nos dias de hoje, aqueles que não têm obediência à palavra de Deus, eles também nos conhecem. E eles são, como está escrito lá em Timóteo, são prepotentes, eles são irreconciliáveis, eles não têm o temor da palavra e eles pregam da forma que eles querem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Propondo essas coisas, irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Propondo o que? A doutrina. Criado com as palavras da fé e da boa doutrinas que tem seguido. 4,16 de 1 Timóteo, eu estou lendo, e eu já sei do contexto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Persevera nestas coisas, nesta carta de revelação de amor, que vem do céu, do trono da glória do Eterno, através do teu Filho Jesus, ao qual o Pai o constituiu
herdeiro de todas as coisas, para que a gente perseverando nisso aqui, louvado seja o nome do Senhor, tem cuidado de ti mesmo e desta doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que ouve o quê? Você pregar esta verdade. Isso é palavra de vida eterna. Isso é palavra que nos alimenta. Essa palavra que nos faz andar, caminhar, crer, perseverar, ter alegria no coração, alegria no Espírito Santo. Amém. Capítulo 1, versículo 5, 17. Isso é uma recomendação aos presbíteros. E você não vai ver o Senhor falando de presbíteras, de pastoras, de diaconisas. Isso só está acontecendo no sistema religioso, porque essas cartas de ensinamento, em momento nenhum, fala dessa autoridade dada à mulher. Imagine o Eterno recebendo um culto de adoração, a qual eles conseguem trocar a ordem que foi dada no Gênesis. Porque a Bíblia é clara lá em 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro foi formado Adão. Então há uma hierarquia, há uma ordem dada pelo Eterno. O homem é o cabeça da mulher. E depois foi formado Eva. E a Bíblia está dizendo que não foi Adão que pecou, mas foi Eva que transgrediu. E o Senhor já está dando uma recomendação, não somente àquela igreja daquele tempo, mas à igreja de hoje, quantas gerações vierem. Será salva para as mulheres, as filhas de Deus, serão salvas se permanecerem na modéstia, na simplicidade, e vem agora a maior recomendação, gerando, dando à luz a filhos, porque o que Deus quer é que elas gerem, é que as mulheres gerem. Quando em Gênesis, nós vamos para o livro de Gênesis, está falando que é para procriar, é para encher a terra. Imagine o Deus de Israel, o que ele está dizendo agora aqui, na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de Paulo. Ele está falando para elas gerarem. As filhas, as antigas filhas, elas tinham 60 filhos. As esposas de Roboão teve 88 filhos. Gideão teve 70 filhos. O que elas devem fazer aqui é gerar. É abrir a madre e gerar. Não é para tomar pílula anticoncepcional. Isso não foi ensinado pelo Deus de Israel ao seu povo. Não é para a gente receber o costume do mundo. Uma filha de Deus, ela não pode interromper de maneira nenhuma o ciclo do Eterno, a vontade do Eterno. Se Deus der 20 filhos a ela, ela tem que gerar 20 filhos. Se Deus der 30 filhos a ela, ela gere 30 filhos. Se Deus der um filho a ela, gere, mas ela não pode interromper a vontade do Eterno. Isso é obediência à palavra do Eterno. E aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, 17, está falando: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Que governe o quê? O corpo de Cristo, porque esses homens são levantados pelo Eterno. Né? Esses homens são levantados pelo Espírito do Deus vivo através de Jesus. Os presbíteros, não está falando de presbíteras, não está falando de mulheres, está falando de homens, de cabeças, maiorais, homens. Uma ordem aqui dada pelo Eterno. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso aqui foi direcionado às mulheres? Não, irmãos. A constituição das filhas de Deus é uma constituição totalmente diferente. O Senhor trata as suas filhas diferente. O Senhor trata as mulheres do mundo diferente. Você não vai conseguir colocar um saco de cimento nas costas delas para elas carregarem. Elas são emotivas, elas são sensíveis. O corpo delas é diferente, a voz é diferente, a sensibilidade é diferente. O mistério veio da costela do homem, de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus
e a doutrina não sejam blasfemados. Está falando de escravos, de servos. Vamos pegar aqui uma passagem que fala, eu não me lembro aqui agora, está em Colossenses, está em de um escravo que havia fugido do seu senhor, né? Onésio, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Onésio que havia se convertido, mas que se desviou, e vem uma revelação do Eterno, aquela alma que tanto era preciosa aos olhos do Pai, para que ele tivesse paciência para com o Deus, com aquele jovem, né? Para que cuidasse daquele jovem. A carta a Filemão, quando Paulo escreve pela revelação, porque Onésio, um escravo, havia se desviado, mas que agora Paulo, pela sua infinita bondade e misericórdia, é um vaso escolhido de Deus, direcionando a igreja de Cristo. E olha, essa carta mostra o quanto uma alma tem valor ao Eterno. E aqueles que fizeram com que essas almas se desviassem, eles vão dar conta de cada uma delas. Então vai essa carta de revelação a Filemão, um grande irmão e amigo de Paulo, que cuidasse com mais carinho, que recebesse novamente Onésimo, agora não mais como escravo, mas como filho. Isso é um exemplo para nós nos dias de hoje. Alguns dos nossos irmãos tropeçam, caem, falham, nós oramos, intercedemos através do Espírito do Deus vivo, através de Jesus Cristo, para que eles tenham saúde espiritual, para que o Senhor levante, porque quem nos levanta é o Senhor. Quantas vezes na caminhada nós vamos cair, nós vamos fraquejar como Israel fraquejou, e o Senhor vai estender a sua mão de misericórdia e vai nos levantar, e vai nos perdoar, e vai limpar as nossas vestes, que são vestes de justiça, né? Então, um exemplo aqui de Onésio para os dias de hoje, para os pastores que estão aí hoje no sistema. Eu não sou inimigo da igreja, mas eu amo a palavra de Deus e tenho que pregar o que Deus me ensina. Tenham cuidado com as ovelhas. 1 Timóteo capítulo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o contexto aqui está mostrando que eles não fazem parte do corpo de Cristo. Vamos para Timóteo, capítulo 6,3. Olha o que está dizendo aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, 3. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina, olha como é importante, a doutrina salva. E a única doutrina que nos salva é a doutrina ensinada por Jesus através da revelação. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ou insuspeitas, contendas de homens corruptos, porque não abraçaram a palavra da verdade, porque quando nós estamos falando a verdade do Evangelho, há concordância espiritual. Se eu estiver aqui vendo um vídeo pelo Espírito do Deus vivo e o meu irmão estiver pregando de acordo com a doutrina, de acordo com o Espírito do Deus vivo, haverá concordância espiritual. E aqui nós já estamos congregando para aqueles que dizem que nós somos desigrejados, e espiritualmente o Senhor nos visita, e a comunhão sim da igreja, e nós nos regozijamos nessas pregações e vem alegria na nossa alma. Amém? Versículo 4 aqui de 1 Timóteo capítulo 6. É soberbo que não se conforma. Vou repetir. Se alguém ensina alguma outra doutrina
e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruim, suspeita, pela parte deles, porque eles não falam a verdade. Pela parte da verdade da doutrina de Jesus Cristo, não há esse tipo de situação. Contendas de homens corruptos de entendimentos, porque já se corromperam com as falsas doutrinas, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém? Eu quero só parar por aqui, os irmãos ter entendimento do que Jesus, através da tua palavra, está nos ensinando, né? Vamos lá. Para 2 Timóteo capítulo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Aqui está falando exatamente de muitos que vão dar ouvidos, muitos que está escrito, que vão dar ouvidos a doutrinas de demônios e vão se apostatar da fé. E aqui, para reforçar o jovem Timóteo, Paulo, porque foi discipulado por Paulo através de Yeshua, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Amém? Irmãos, eu poderia parar por aqui, né? Porque o assunto aqui agora é dízimo, mas por que estamos combatendo essa falsa doutrina? E todas mais quanto aparecerem. Porque é o desejo de Deus, é a vontade de Deus para com a igreja combatendo o bom combate. 2 Timóteo capítulo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não vão querer ouvir a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém, irmãos? Uma coisa é você falar pela parte do Deus vivo, e outra coisa é você falar pela parte do homem, doutrinas de homens, que faz com que a igreja se apostate. Amém?